Muito bem, meus queridos, o estudo da lição número 6, a lição que trata sobre a questão da morte de Jesus desde a fundação do mundo. Interessante essa expressão. Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Uma morte por antecipação. Mas na verdade foi um plano de amor. Um plano assim que foi disparado a partir do conhecimento de que o livre-arbítrio poderia levar o ser humano, levar os seres criados a uma condição assim de desobediência. Então o plano da salvação foi um plano assim criado por Deus por seu infinito amor. Este plano, logicamente, para o ser humano foi a morte de Jesus por antecipação, antes do pecado existir. Por isso que Deus trouxe para o mundo uma solução para aquilo que seria algo impossível de ser assim executado pela condição humana. Nenhum ser humano poderia se salvar sozinho. Era preciso uma ajuda de fora. Sabe quando a pessoa cai num poço e a pessoa tenta subir de todas as maneiras e não consegue? Só uma ajuda de cima é que pode salvar uma pessoa que caiu num poço. Por isso, o ser humano, ao cair no poço do pecado, dependia de uma ajuda de cima, a ajuda divina. Por isso que muitas vezes nós precisamos nos entregar plenamente a Deus, a Jesus, para que Ele possa executar essa obra de salvação em nossa vida. Uma pessoa que não se entrega, Deus não salva a pessoa à força. Pelo contrário, a pessoa se debate e não consegue a salvação. Na China, uma missionária encontrou uma moça que tinha muita dificuldade de entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Ela tinha muitos problemas a vencer. Era uma pessoa assim, extremamente intimista. Ela assim, não contava nada para ninguém, vivia no seu mundo. E quando a missionária conversou com ela, ela sentiu assim uma espécie de um arrepio e disse: não, eu não posso me entregar a Cristo. Eu preciso primeiro resolver todos os meus problemas. Depois então eu vou pensar se eu vou me tornar uma cristã. A missionária disse: querida, não é assim que se faz. Por que você não pega o que Deus está oferecendo? Deus está oferecendo um contrato em branco. Assine esse contrato com Deus e deixe que Ele coloque as condições que Ele quiser nesse contrato. A moça refletiu por alguns momentos. E aí a missionária disse: não tem nada a perder. Tudo que Deus faz é de bem, de bom para o ser humano. O que Ele fizer vai ser de bom para você. A moça aceitou essas condições, ou essa condição. Entregou-se a Jesus plenamente. E depois de um certo tempo, ela sorrindo, livre, com a liberdade de consciência, porque ela dizia: eu não sabia que Deus poderia resolver todos os meus problemas, todas as minhas filosofias, tudo aquilo que eu acreditava. Virou lixo diante da graça oferecida por Deus através do plano da salvação. Eu acreditei nesse plano e eis que agora Deus me deu a liberdade e eu me sinto uma pessoa livre para testemunhar do seu amor. Foi isso que Deus fez através do plano da redenção, trazer um plano de libertação para o ser humano. Por isso Jesus Cristo, na sinagoga, ao ler o livro de Isaías, ele disse: o Senhor Deus enviou-me para pregar aos cativos, para libertar os cativos, para curar os cegos, para libertar os enfermos. E Jesus disse: e hoje se cumpriu essa escritura. Jesus Cristo estava na terra para cumprir o plano da salvação. A pergunta número 1 da lição 6 tem o seguinte enunciado: o que significam as palavras bíblicas que Jesus estava morto desde a fundação do mundo? Como isso é possível? Temos aqui 3 textos. Apocalipse 13, verso 8. E adoraram o Cordeiro todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Atos 2, 23. A este, Pedro pregando às pessoas do seu tempo, disse: a este, que é Jesus, que vos foi entregue pela presciência divina, e vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Ali no livro de 1 Pedro 1, 19 e 20, Pedro escreveu: mas vocês foram salvos com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas foi manifestado a nós neste tempo. Então essas 3 passagens mostram que Jesus estava preparado para morrer pelo ser humano muito antes do mundo ser criado. Então a resposta: o que significam as palavras morto desde a fundação do mundo? Resposta: essas palavras significam que o plano da salvação estava preparado por Deus antes da criação do mundo. O livre-arbítrio poderia gerar
essa necessidade. Um plano abrangente, como o plano da salvação, ou o plano da redenção, como ele é chamado, foi criado pela onisciência divina e guardado com amor para uma necessidade emergencial. Por isso, simbolicamente, se diz que Jesus estava morto desde a fundação do mundo, dando a nós a visão de que Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão e Eva. Jesus se prontificou antes da criação do mundo, a ser o Redentor da raça caída. E tem um texto de Ellen White, no Desejo das Nações, página 21, que diz o seguinte: Deus conhece o fim desde o princípio. Portanto, a redenção não foi um recurso posterior, mas um eterno propósito a ser posto em funcionamento para a bênção, não apenas do átomo do nosso mundo, mas foi para o bem de todos os mundos que Deus criou o plano da redenção. Interessante essa citação. Nos dá a entender que o plano da redenção não foi só para o mundo. E, logicamente, se nós assim retroagirmos ou retrocedermos para a história bíblica, vamos perceber que Lúcifer no céu cometeu o primeiro pecado. E, logicamente, na lição, duas lições passadas, nós vimos que Lúcifer, ele teve muito tempo para se arrepender. Diz a Ellen White que Deus concedeu a Lúcifer muito tempo para que ele pudesse se arrepender. E neste ínterim, o que Deus fez? Deus ficou preocupado com os outros mundos. Então criou o plano da redenção não apenas para o planeta Terra, mas para todo o universo. Se algum dos mundos caísse em pecado, Jesus seria o divino Salvador. Um plano de amor, um plano emergencial, porque Deus fez seres livres que pudessem tomar assim iniciativa, ou tomar decisões, ou fazer escolhas acertadas ou não. Pergunta número 2. Se o plano da redenção tinha a morte de Cristo como ponto principal, há quanto tempo isso foi estabelecido? Tito, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Eu vou repetir: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, a resposta para a pergunta, se o plano da redenção tinha a morte de Cristo como ponto principal, há quanto tempo isso foi estabelecido? A resposta, a palavra de Deus diz que foi antes dos tempos eternos. E a nossa mente não consegue captar na linha do tempo o que significa isso, porque nós não temos revelação sobre isso. Nem temos conhecimento, estamos fazendo uma conjectura de que, por causa de Lúcifer, Deus então projetou o plano da redenção para todo o universo. Logicamente que Lúcifer poderia visitar outros mundos e outros seres e propor o que ele propôs para Adão e Eva: certamente não morrereis. É obviamente que Deus criou esse plano para proteger o universo. Uma coisa é certa: o pecado disparou a execução real do plano da redenção. Era um plano e que poderia ser colocado em execução tão logo o pecado surgisse. E quando o pecado surgiu, esse plano foi colocado em execução e Deus disse a Adão e Eva: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Eles passaram a esperar esse prometido redentor. A cada sacrifício que eles faziam pedindo perdão dos pecados, era um simbolismo do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, da consumação do plano da redenção. Por isso, Jesus, morto antes da fundação do mundo, é uma expressão que identifica o amor de Deus e a onisciência divina, projetando para o futuro aquilo que poderia acontecer. A morte de Jesus passou a ser simbolizado no Cordeiro que substituía o pecador nos sacrifícios feitos. Jesus se tornou a salvação do mundo. No livro Desejo das Nações, na página 22, está escrito o seguinte: desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e sabiam da queda do homem mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era o seu amor pelo mundo que ele resolveu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Jesus se tornou a porta de saída para o ser humano. Um dos países assim da Ásia, havia uma pobreza muito grande. Havia um casal que tinha 3 filhinhos. E ao passarem fome, resolveram vender um dos filhos. Era costume da época. Se quisessem ganhar dinheiro, poderiam vender um dos filhos.
Então o pai disse em reunião com a mamãe: que tal nós vendermos nosso primeiro filho? Já está grandinho, ele se vira sozinho, pelo menos vão ter dinheiro para sobreviver. Vendiam a criança como escravo para algum grande fazendeiro. E a mulher disse: nosso primeiro filho, mas ele é fruto do nosso primeiro amor. Não podemos vender nosso primeiro filho, vamos vender a nossa filhinha do meio. E o marido disse: vender a filhinha do meio, ela se parece tanto com você. E quando você não está em casa, eu olho para ela, é como se estivesse vendo você. Ela é linda como você. E a mulher disse: vamos vender então o nosso neném de 6 meses? Vender nosso neném, disse o marido. Os dois foram até o pequeno quarto, simples e humilde quarto. A criança estava deitada numa esteirinha, num colchonete improvisado. Tão frágil, tão linda. E o pai e a mãe se olharam e disseram: não podemos vender nosso neném. Eles se abraçaram, pediram a Deus forças. E Deus providenciou o sustento para aquela família. Tudo foi resolvido. Deus não tinha 3 filhos, Deus tinha apenas um filho. E Ele escolheu dar esse filho para nos salvar. Louvado seja Deus por sua grandiosa providência de amor. Obrigado, Senhor, porque o seu amor nos envolve hoje. O seu amor toca o nosso coração. Obrigado pelo plano da redenção. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Tenha um domingo excelente. Que haja uma bênção para o nosso país pelo poder de Deus. E não importa o que aconteça, Deus está no comando. Pense sempre nisso. Deus abençoe. Amém.